Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Tá? A gente faz toda semana uma aula, tá? Principalmente o pessoal que estudou com a gente no negócio, de até a véspera da prova, tá? Estudando, revisando. De maneira que a gente vai fazer nessas últimas semanas, tá? É fazer o de provas, ou da Avalia, ou da OCP, que são bancas bem parecidas, tá? Inclusive, eles têm a mesma fundamento, a mesma turma que faz a prova, né? Falando o português bem claro aqui. Certinho? Então, vamos lá, pessoal. As questões de língua portuguesa. Se der tempo, eu faço as 5 de raciocínio lógico. Eu passei 5 ou 6. Se não der tempo, eu gravo, tá? E coloco... Essa aqui vai ficar disponível no YouTube. Eu mando no grupo para vocês, tá? No grupo de estudos. Quem não está nesse grupo de estudos, tá? A gente vai colocar aqui para vocês entrarem. Para não ficar mandando, quando for aula assim, tá? Que é para todo mundo, coloca aquele grupo. Não fica mandando nos outros grupos que são específicos. Tá? Quem é dos grupos específicos e não está no grupo de estudos, tá? Se a Patrícia puder colocar para nós aqui no bate-papo, a gente já coloca e o pessoal já entra. Você deve estar, Lili. Tá? Você já está com a gente há algum tempo. No grupo de estudos, aquele geralzão da EGOV. Mas a gente vai colocar aqui o link, daí vocês entram, a gente manda mensagem só lá. Daí as 2 gravações. Dessa aqui, eu não sei se dá tempo para fazer de lógica, né? Que são 6 questões. Mas daí eu gravo, já no comecinho da aula de matemática, devolver com o pessoal de raciocínio lógico, né? Essas questões, e mando para vocês. Tá bom? Vamos lá. Estou projetando aqui a provinha. Beleza, então. Então, pessoal, essa prova aqui foi domingo. Tá? A de analista, eu fiz com a turma de língua portuguesa, tá? A de técnico a gente está fazendo aqui. Então, oi? Obrigado. Do Neolítico a Dom Pedro II, a história da esfirra e sua chegada ao Brasil. Elas podem ter 1000 recheios, cordeiro, pasta de pimentão, pinole, até salsichas curadas. E a versão fechada sequer se chama esfirra. Tá? Está aqui no grupo, pessoal, aqui no bate-papo, o grupo, já entrem lá, tá? Aí lá, a gente já mandou essa prova, vamos mandar a gravação dessa aula aqui, que já está gravando, e vamos mandar também mais dicas, tá? Que é para todo mundo. Não está projetando? Vamos ver aqui. Eu estou lendo o texto, mas não está projetando. Deixa eu ver aqui. Tá, eu estou projetando a mesma prova, mas eu tinha salvo ela como um outro nome. Desculpa. Deixa eu projetar aqui. Acho que agora vai aparecer para vocês. Apareceu, né? Beleza? Então, elas podem ter 1000 recheios, 2 pontos. Quando eu coloco 2 pontos, eu vou começar a citar, tá? Cordeiro, pasta de pimentão, pinole, até de salsichas curadas. E a versão fechada sequer se chama esfirra. Por Rafael Batalha, publicado em 17 de agosto de 23 às 17h40. Tá? Olha, esse 17h40 já está errado, né? Tem que ter o N minúsculo aqui do lado. Em 11 de novembro de 1876, Dom Pedro II e mais uma comitiva de 200 pessoas desembarcaram na cidade de Beirute, no atual Líbano. Foi parte de uma extensa viagem internacional do imperador, que durou 1 ano e meio e passou por lugares como os Estados Unidos, Rússia e o norte da África. Pedro era um entusiasta da cultura árabe. Ele aprendeu o idioma traduzindo contos de As Mil e Uma Noites. Na passadinha no Oriente Médio, então, não poderia ficar de fora.
mas a estadia gerou mais do que um diário de viagem do rei. Ela impulsionou a imigração de sírios libaneses para o Brasil. Fugindo da escassez de terras e da perseguição religiosa, do Império Otomano, que durou de 922, e seguia a fé islâmica. Preste atenção nessa informação aqui. O Império Otomano, tá, perseguiu os árabes, né? Na época em que Dom Pedro II esteve no Líbano, só viria um Estado, de fato, em 1941. Já havia árabes no Brasil, mas a sua visita, acompanhada de perto pela mídia local, teve um papel importante para apresentar o país como um destino possível. O convite estava feito. E os árabes vieram entre 1884 e 1933. O Brasil recebeu 130 mil sírios e libaneses, 65% deles cristãos. Preste atenção nessa informação aqui. A maior parte fixou em São Paulo e foi trabalhar no comércio. Viraram mascates, vendedores viajantes, né? Abriram lojas, fábricas e restaurantes. Hoje, há 11,6 milhões de árabes e descendentes vivendo no Brasil. Quase 5%, né? E a sua culinária é onipresente. Quibe, hummus, coalhada seca, esfirra. Não dá para cravar quando a esfirra surgiu. Pães achados já eram consumidos há milhares de anos na região do Levante, a porção norte do Oriente. Safirra, em árabe, significa folha, lâmina, placa fina. Cada povo desenvolveu um modo de produzi-los, como um sage, aquelas chapas metálicas redondas, ou um tanur, forno cilíndrico, os pães assam colados na parede, na vertical. Na Idade Média, a popularização do forno, um grande forno de lenha que, como dizia, como o de pizza, permitiu que os pães pudessem ser recheados ou cobertos para o café da manhã. Era comum salpicar a massa com queijo ou zatar, uma mistura de temperos. Para o almoço, carne. Não à toa, as esfirras são comumente chamadas não vou pronunciar, carne com massa em árabe. Certinho? Terminando. Vários países reivindicam a criação da esfirra, e há um sem fim de recheios e formatos. No Líbano, alguns lugares servem versões com massa folhada, além de carne. Batata, espinafre e escarola são sabores comuns. Na Síria, costuma-se colocar pinole. Na Turquia, uma pasta feita com pimentões vermelhos. Os armênios também fazem esfirras com sujuk, uma espécie de salsicha curada e bem temperada. Foi a partir de carne bovina ou de cordeiro. Curiosidade. O que nós chamamos de esfirra fechada, de formato triangular e com a massa mais grossa, não é exatamente uma esfirra. No Oriente Médio é chamado de fatayar. Além da carne, outros recheios comuns são espinafre e queijo feta. Texto adaptado, tá, da superabril.com.br, revista, né? Acesso em 11 de setembro de 2023. Bom, vamos lá. Agora as questões de texto. Agora as questõezinhas de texto aqui, pessoal. Após a leitura e compreensão da interpretação e inferências proporcionais, assinale a incorreta. Assinale a incorreta. Então, primeira coisa, a gente tem que ler o enunciado da questão. O que ele quer? Ele quer a incorreta. Então, todas estão certas e tem apenas a incorreta. A incorreta, geralmente, pode ser gritante, tá? Pode ser gritante o erro. Então, vamos lá. A nossa banca é igualzinha essa aqui, tá? Interpretação de texto. Só cai um pouquinho menos texto. Dom Pedro II foi rei do Brasil? Então, tinha gente querendo anular a prova, dizendo que ele era imperador, né? Ele foi rei, sim. Então, a letra A. E pelo texto, ele foi rei, né? O que interessa é que tem no texto. Síria e Líbano pertencem ao Oriente Médio? Perfeito. Não precisa nem voltar no texto para ver isso aqui, né? As Mil e Uma Noites são contos originários do Oriente Médio? Sim. Estava lá no comecinho, onde ele aprendeu árabe, né? Lendo As Mil e Uma Noites. A vinda dos árabes causou grande impacto na culinária brasileira. Perfeito, até hoje em dia, né? Aqui na esquina tem o Tomás Esfirra, né? Geralmente sábado eu mostro por lá. Um grande impacto. Os árabes,
Olha só, os árabes, hostilizados pelo Império Otomano, seguiam a fé islâmica? Não. Que fé que eles seguiam, pessoal? Tá? Que fé que eles seguiam? Eles eram cristãos, né? Eles eram cristãos. Então, eles não seguiam a fé islâmica, eles seguiam a fé cristã. Eles seguiam a fé cristã. Beleza, pessoal? Letra E. Essa aqui foi fácil, né? Essa aqui foi fácil. Vamos lá? Vamos ter mais uma. No texto, há um desvio em relação ao uso do acento grave. Então, que acento é esse aqui? Isso aqui vai cair. É uma questão da 7, uma é de crase. Certeza? Uma é de crase. Então, a gente tem que saber as regrinhas da crase. Vamos lá? Tal acento é utilizado quando há contração. Isso aqui não interessa para nada, é só para encher linguiça, né? Assinale a alternativa que apresenta o trecho com essa incorreção. Ele quer a incorreta. Tá certo? Então, a gente tem que definir. Ele queria a incorreta na primeira, ele quer a incorreta na segunda, pessoal. Vamos lá. Ele aprendeu o idioma traduzindo o conto de As Mil e Uma Noite. Olha só, se tem uma preposição aqui, tá? Se tem uma preposição aqui, e crase é preposição a mais o artigo a, se eu já tenho uma outra preposição aqui, tá? Esse a aqui só pode ser artigo e é sem crase. Então, esse aqui está correto. Ele quer o errado, tá? A crase aqui está correta. Mas, a sua visita, olha só, visita, substantivo. Visita, substantivo. Tranquilo? Substantivo. Sua é um pronome possessivo que se refere à visita. E o a é um artigo que se refere ao substantivo também. Então, não tem motivo para ter crase aqui. Então, sem crase aqui, tá? Está certinho. Certinho? Vamos lá. Era comum salpicar a massa. Salpicar o quê? Salpicar é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. E lembrando que crase, para exigir preposição, tem que ser verbo transitivo indireto. Tá certo? Se o verbo é transitivo direto, já não tem preposição. Esse a, massa, é um objeto direto. É um objeto direto, onde massa é substantivo e o a, tá, é um artigo. O a é um artigo. E lembrando que crase é artigo a com a preposição a, pessoal. Beleza? Vamos lá. Os pães foram colados à parede. Coloca isso aqui, parede, troca para uma palavra masculina. Não me veio outra diferente de muro aqui. Tá certo? Não veio outra diferente de muro. Estão colados ao muro. Se cabe ao, cabe crase. Estão colados à parede, certinho? Aqui teria que ter crase. Aqui teria que ter crase. Beleza? Aqui teria que ter crase. Olha só, lendo a questão. Há uma contração de duas vogais idênticas, preposição a e artigo definido a. Por exemplo, assinale a alternativa que apresenta o trecho de texto com essa incorreção. No texto deveria haver indicação desta fusão mediante a acentuação do item destacado. Então, aqui antes de parede, tá, deveria ter crase, então a incorreta é essa, certinho? Bom, um grande forno a lenha, certinho? Esse aqui, a lenha, é uma locução adverbial de instrumento. E antes da locução de adverbial de instrumento, a crase é o quê, pessoal? Facultativa. Tá certo? Antes da locução adverbial de instrumento, a crase é facultativa. A Cláudia lembrou muito bem. Thaís também. Então, se está sem crase aqui, está certo. Se está com crase, também está certo.
Então, esse item E não está errado. A gente tem que tomar cuidado com o que vem pedindo. Não está errado. Poderia vir com crase ou sem. Beleza? Poderia vir com crase ou sem. Tem gente que pediu para anular essa questão, mas sem motivo, pessoal. Tem gente que pediu para anular essa questão, mas sem motivo. Porque aqui, se tivesse crase, estaria correto, mas sem crase, está correto também, porque a crase, antes de locução adverbial de instrumento, tá? De instrumento, ela é facultativa. Então, aqui, as duas estariam certas. Então, a lenha sem crase estaria correta, tá? E com crase estaria correta. Tá certo? Isso aqui são poucos gramáticos que aceitam. Tá certo? Por quê? Porque fica dúbio. Lavou a máquina. Se eu colocar crase, eu entendi que eu usei a máquina para lavar. Se eu não colocar crase, eu vou entender que eu lavei a máquina. Não usei a máquina para lavar roupa. Então, essa locução adverbial de instrumento facultativa, são poucos gramáticos que aceitam. Infelizmente, a banca avalia, a nossa banca avalia, aceita aqui. A nossa banca avalia, aceita essa informação aqui, então não tem jeito, tá bom? A gente tem que passar para vocês aqui. Então, aqui está certo, mas se tivesse crase, tá? Também estaria certo. Vamos lá para a próxima? Leia, eu queria que vocês marcassem aqui vocês, que eu já mandei essa provinha ontem, né? Quem já fez, que falasse, eu marquei essa, marquei aquela, professor. Só para eu ter noção. B. Leia o texto seguinte. Excerto, né? O excerto é um extrato, tá? O excerto é um pedaço do texto, tá certo? Então, não é, foi retirado do texto maior. Na Idade Média, a popularização do fur, um grande forno a lenha, como o de pizza, permitiu que os pães pudessem ser recheados ou cobertos. Para o café da manhã, era comum salpicar a massa com queijo ou usar atar, uma mistura de temperos. Para o almoço, carne. Não há à toa. As esfirras são comumente chamadas por lá de, não quero pronunciar, carne com massa, em árabe. Assinale a alternativa em que a troca de posição, em que a deposição altera. Então, eu vou trocar de posição e vai alterar. Beleza? Vai alterar. Quem se manifestou aqui? Shirley, Cláudia, Ribelino, B. Vamos ver a B. Ó, queijo, comum salpicar a massa. Salpicar a massa comum. Ah, não. Tá? Esse comum aqui, ó, massa comum, tá? Esse comum está identificando a massa, né? Caracterizando a massa, tá? Aqui ele fala que é comum salpicar a massa. Então, você nem vê as outras, né? Letra B. Então, aqui, comum salpicar a massa. É comum salpicar a massa, né? E aqui fala que a massa é comum. Daí passa a ser uma característica da massa, né? Então, exatamente letra B. Eu acho que é uma questão bem tranquila, né, pessoal? Eu acho que é uma questão bem tranquila. É isso mesmo? É uma questão bem tranquila. Vamos lá para a próxima. 4. Me digam aqui, o que vocês marcaram na 4, pessoal? O que vocês marcaram na 4? E? Quem mais? Vamos lá. Em relação ao uso de vírgulas. Opa! Vírgulas sempre caem. Vírgulas sempre caem. Assinale a alternativa que apresenta corretamente sua função no texto. Todo mundo que se manifestou aqui se manifestou com a letra E. O que nós chamamos de esfirra fechada, de formato triangular com massa mais grossa, essa vírgula aqui, ó, vai explicar, né?
não é exatamente uma esfirra, ponto. Aí, entre aspas, é uma citação, né? As vírgulas intercalam a explicação sobre esfirra fechada. Olha só, vamos lá. O que nós chamamos de esfirra fechada? Vírgulas. De formato triangular e com massa mais grossa, aqui é um aposto explicativo, né? O aposto explicativo, ele tem que vir entre vírgula, tá certo? É que nem a oração subordinada adjetiva explicativa, ela vem entre vírgulas. A restritiva, ela não tem vírgula, tá certo? Tranquilo aqui? Letra E, né? B. Vamos dar uma olhadinha nas outras, então? Eu vi um B aqui. Ele quer a correta. Então, vamos ver as outras. De A, B, C, D, têm de estar erradas. Passou por lugares como Estados Unidos, Rússia e o norte da África. A vírgula separa pleonasmo. Não, né? Ele está citando, né? Pleonasmo é quando isso aqui repetiu o que estava aqui, né? Não nada a ver. Não é pleonasmo, não. Está fazendo uma citação. A sua visita, acompanhada de perto pela mídia local, então, olha só, se você tira esse aqui. A sua visita teve um papel importante para apresentar o país para um destino possível. As vírgulas intercalam a oração principal? Não, gente. Esse acompanhado de perto é explicação. É um aposto explicativo. Você pode ver, ó, quando tem aposto, você tira o aposto e pronuncia sem vírgula. A sua visita teve um papel importante. Então, a sua visita é o sujeito, teve um papel importante, é a oração, é o complemento, é o predicado. Esse acompanhado de perto pela mídia local é aposto. É um aposto, beleza? Então está errado também. A letra B não está correta. Acho que eu tinha marcado B, né? Sim, Estados Unidos é um país, Rússia é outro, Norte da África é outro, né? Está citando, fazendo uma citação. Viraram mascates, vendedores, viajantes. Abriram lojas, fábricas e restaurantes. As vírgulas exercem a função de intercalar vocativo? Não, gente. Nem tem vocatividade, viraram mascates. Tá? Esse, entre parênteses aqui, tem a mesma função de vírgula, tá? Aposto explicativo. Tá? Abriram lojas, fábricas, ele não é gradação, não está graduando. Tá? Então, não tem nada a ver com vocativo, e como o Revelino falou, tá? Não tem vírgulas. Não tem nem vocativo. Na Síria, então a Síria aqui é adjunto adverbial de lugar, né? Então, quando o adjunto adverbial é deslocado, tem vírgula. Costuma colocar pinole. A vírgula separa a oração subordinada adverbial locativo? Não. Isso aqui é um adjunto adverbial. Tá certo? Lembra lá na redação que a gente começa a redação com adjunto adverbial e vírgula? Mesma coisa aqui. Então, essa questãozinha 4 aqui, questão 4, letra E. Questão 4, letra E. Perfeito? Vamos lá. Questão 5. Coloquem aqui que vocês marcaram, por favor. Pode usar parênteses e o travessão também. Quer ver? Tem um travessão aqui. Ó, antes do restaurante. Então, olha só. Interessante a pergunta da Thaís. Tá? Tem a mesma função de pontuação. Então, se eu colocar entre vírgulas, entre parênteses e entre travessão, isso aqui tem a mesma função. Certinho? Eles têm a mesma função de vírgula. Beleza? Acho que quando ele quer dar maior destaque, tá? Maior destaque. Valeu. 5. No trecho, eles podem ter 1000 recheios. 2 pontos. Cordeiro, pasta de pimentão, pinole e até salsichas curadas. O adjetivo curadas refere-se, olha só, curadas, refere-se a quem? A pinole, pimentão, não, curada só as salsichas, né? Isso aqui é um conectivo, né? Então, curadas, porque pinole não pode ser curadas, pimentão não pode ser curadas, tá certo? Então,
Se fosse a todos, teria que ser curados, tá? Porque é cordeiro. Então, só pode ser letra B, né? Que não dá para perder tempo com a questãozinha dessa, né? Nem perder tempo. Beleza? Questãozinha 6. Vamos lá? Assinale a alternativa que não. Que não. Tá? Vocês viram que é mais não do que sim? Mais é errada do que é certa? Mais é incorreta do que é correta? Tem que tomar cuidado com essa banca. Tá certo? 7, 6 é C? B, C. Vamos marcar C aqui. Vamos ver o que ele quer. Vários países reivindicam a criação da esfirra. Há um sem fim de recheios e formatos. Tá? Ele quer errada. Vários países reivindicam a criação da esfirra. E há uma profusão de recheios. Ok. Ele quer errada, então aqui está certinho. Múltiplas nações, ok. Reivindicam a criação da esfirra. E há um sem fim de recheios e formatos. Ok. Vários países relinquem. Tá? Relinquem. Não tem nada a ver, né? Relinquem. Vamos ver as outras? Vamos ver as outras aqui? Tá? Ver se tem mais uma mais errada que essa. Vamos ver se tem uma mais errada que essa. Letra B. Vários países pleiteiam. Vários países pleiteiam a criação da esfirra. Tá? Então, vários países reivindicam, pleiteiam também. Tá certinho. Vários países, tá? Vários países reivindicam a criação da esfirra. Há indefinidos recheios e formatos, tá certo? Relinquir, tá voltando lá na nossa questãozinha. Relinquir significa deixar, renunciar, largar, tá? Esse verbo não é nem mais usado, ele é, como é que fala? Em desuso, né? Mas pode ver que as outras todas batem, né? Se não soubesse o significado dele, tá? Seria um antônimo. Obsoleto também, beleza? Letra C. Letra 6, a letra C. 7. O que vocês marcaram na 7? O que vocês marcaram no item 7? Vamos lá, pessoal? O que vocês marcaram no item 7? Sete a Certeza? Não tem mais um. Tem mais gente se manifestando? Então vamos lá. 7. Todo mundo falou que é A. O que apresenta a mesma forma para funções diversas da língua. As funções do que a gente vai ter no nosso curso, tá? Assinale a alternativa que apresenta o uso do termo destacado para introduzir, tá, a oração que complementa um verbo transitivo direto. Ó, verbo transitivo direto. Então, tem que ser o quê? Uma oração integrante. Certinho? Tem que ser uma oração integrante. A oração integrante vai introduzir uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Certinho? Oração subordinada, substantivo, objetivo e direta. Isso aqui a gente vai estudar. É um dos últimos assuntos, mas a gente vai estudar. Alguém falou que é letra A. A maioria falou letra A. Tá? A popularização do fã, tá? Um grande forno de lenha com pizza, permitir, verbo transitivo direto. Permitiu o quê? Tá? Esse que aqui é conjunção integrante. Conjunção integrante. Beleza? Permitiu que os pães pudessem, então, ó,
que depois vem a oração completa, os pães pudessem ser recheados ou cobertos. Então, essa aqui. Vamos ver as outras por que estão erradas? A pergunta para o verbo. Permitiu o quê? Tá? Se permitiu o quê? Tá? Pede o objeto direto. Tá? O Império Otomano, que durou. Esse que, pessoal, não está substituindo o Império Otomano? Então, isso aqui é o quê? Um pronome relativo. Tá? E o pronome relativo, ele introduz que tipo de oração? As adjetivas. As adjetivas. Com vírgula, ela é explicativa. Sem vírgula, é restritiva. Certinho? Aqui ela veio entre vírgulas, tá? Porque esse entre parênteses, tá? É a mesma coisa que estar entre vírgulas. Então, ela é explicativa. Restritiva não tem vírgula, explicativa vem entre vírgulas. Então, não é a letra B. Foi parte de uma extensa viagem internacional do imperador, que durou 1 ano e meio. Esse que durou, o que durou? A viagem internacional. Certinho? A viagem internacional. Então, o que é aqui de novo? Pronome relativo. Pronome relativo. Tem vírgulas. Então, oração subordinada adjetiva explicativa. Tá? Explicativa com vírgula, restritiva, sem vírgula. Então, não é a letra C. É a mesma oração, tá? Na época em que Dom Pedro, tá, esteve no Líbano, tá? Naquela época, o quê? Pronome relativo também, né? Se refere à época. Tá? Quem esteve na época em que Dom Pedro esteve, tá? É que já entrou um coloquial da vida aqui, se aqui está até errado. Na época em que Dom Pedro esteve no Líbano, que só viraria um estado. Então, o Líbano, né? O Líbano só viraria um estado. Então, aqui, pronome relativo de novo. Pronome relativo de novo. Então, isso aqui ficou fácil, né? Letra A. Letra A. Vamos lá para 8. O que vocês marcaram na 8? O que vocês marcaram na 8? O que vocês marcaram na 8? Letra A também, Didi? Então, vamos lá, pessoal. Na nossa prova lá, não tem o período simples no edital da avalia, tá? Mas tem verbo. A gente tem que saber sobre verbos. Então, nós vamos fazer essa questãozinha aqui por causa disso. Tá? Ele falou que ele quer a correta. Ele quer a correta. Então, a correta alternativa. Então, quem se manifestou aqui? Quem se manifestou aqui? Letra A, né? Vamos ver se é isso mesmo. Bom, o que nós chamamos de esfirra fechada é possível omitir. Tá? O que nós chamamos de esfirra fechada. É possível omitir o pronome nós sem que haja prejuízo de sentido. Então, vamos lá, tira nós. Tira nós. O que chamamos de esfirra fechada? Não perdeu o sentido, né? Que tipo de sujeito é esse aqui? O sujeito do verbo chamar. Sujeito oculto, tá? Eu sei quem pratica a ação, mas ele não aparece, mas eu sei quem é. Então, sujeito oculto. Se eu tirar o nós aqui, não faz falta. Ele pode ser de sujeito oculto, sujeito elíptico ou sujeito desinencial. Tá certo? Desinencial. Então, já é letra A. Vamos analisar as outras? Vamos analisar as outras? Passo a passo aqui. Vamos analisar as outras questõezinhas. Deixa eu só botar o carregador aqui. Só piscar meu computador. Pães achatados já eram consumidos.
há milhares de anos. A expressão destacada é sujeito do verbo haver. Valeu. Ó, o verbo haver, no sentido de tempo decorrido, o sujeito dele é inexistente, ele não tem sujeito, tá certo? Verbo haver no sentido de existir ou de tempo decorrido, ele é impessoal e ele não tem sujeito. É oração sem sujeito, tá? Ou sujeito inexistente. Tranquilo? Vamos para a próxima. Cada povo desenvolveu um modo de produzi-los. O verbo não concorda com o sujeito. Quem é o sujeito, pessoal? Cada povo. Quem é o núcleo? Povo. Povo está na terceira pessoa. Desenvolveu? Está ok, está certíssimo isso aqui. Certo? Não tem o que ele falar aqui. Não tem o que ele falar. Vamos lá. Os árabes vieram. O verbo é transitivo, pois seleciona os árabes como sujeito. Vieram. Quem vem? Eu preciso dizer que vem de algum lugar? Você saber que ele chegou? Não. Esse verbo aqui é intransitivo. Tá? Esse verbo aqui é intransitivo. Letra E. Muitos árabes cristãos emigraram para outros países em busca de uma vida melhor. Árabes é o sujeito da sentença. Certo ou errado? Quem que é o sujeito aqui? Muitos árabes. Árabes é apenas o núcleo do sujeito. Uma pegadinha isso aqui. É uma pegadinha essa aqui. Tá certo? Muitos cristãos, muitos árabes cristãos. Então, tudo isso aqui é sujeito. Tá certo? Muitos árabes cristãos. Então, árabes é o núcleo, muitos, tá? É pronome definido, cristãos é um adjetivo. Pronome definido, cristãos é um adjetivo. Então, a letra A, E também está errado. Entenderam? Sujeito simples do núcleo árabe. Bacaninha essa aqui, né? Gostei dessa aqui. Questão de número 9. Que letra que vocês marcaram aí? Que letra que vocês marcaram aí? Beleza, Didi? Que letra que vocês marcaram na número 9? Bola! Letra B? Vamos lá. Olha que verbo de novo. Duas questões de verbo. Uma é sujeito e o verbo, a outra é de verbos. Ele quer a correta. Até que enfim, né? Ele não só pedir a correta, ele só pede a incorreta. No trecho, elas podem ter 1000 recheios. O uso do verbo modal, poder, agrega o verbo principal sentido de obrigação. Elas podem ter. Tá certo? Podem ter. Se podem, tá? Não é obrigação, é opção, né? É opção. Sem vergonha isso aqui. Já havia árabes no Brasil. O verbo haver pode ser substituído pelo verbo ter no português coloquial. Ah, eu canso de dizer para vocês que o ter, ele só pode ser usado quando der ideia de posse. O ter só pode ser usado quando der ideia de posse. Mas ele falou uma palavrinha importante aqui. O coloquial, que a gente fala no nosso dia a dia, tá certo? Então, o verbo haver, ó, já havia árabes, já existiam árabes, certinho? Pode ser substituído pelo verbo ter, no português brasileiro coloquial. Coloquial é aquilo que não segue a gramática, aquilo que você fala no dia a dia, tá certo? Mas bacana, cara, uma questãozinha dessa. Bacana. O ter, ele só deve usar com a ideia de posse. Quando não for posse, tá? Aqui ele é o canônico. Isso aqui é o que a gramática prevê. O ter aqui, ele é coloquial. Perfeito. Letra B mesmo. Beleza, pessoal? Vamos ver a 10? Para dar um tempinho para a gente tomar uma aguinha e começar a aula de raciocínio lógico. A 10, o que vocês marcaram aí? A 10, o que vocês marcaram aí? D?
Engraçado, eles colocaram a questãozinha de texto lá no final, né? É que são vários tipos de prova, né? São vários tipos de prova. Então, às vezes a questão está lá pertinho do texto, às vezes está longe. Por isso que é bom ler o texto todo, dar uma passada nas questões e responder as do texto. Essa aqui já teria que ter sido respondida, né? Em relação à compreensão do texto, é correto afirmar que seu objetivo fundamental é narrar, não é a narração, né? Vamos ver, letra D. Expor a parte da história da imigração dos árabes e a vinda das esfirras para o Brasil. Até aqui, tranquilo. Ainda que não saiba o país de sua origem ou quando surgiu. Bacana isso aqui, né? Não tem nem que perder tempo. Beleza? Então, eu mandei para vocês também, pessoal. Eu mandei para vocês também para fazer as questõezinhas de lógica. Então, no caso, a 11, que cai na prova de vocês, tá? A 13, a 15, a 16, a 17 e a 20. A 17 e a 20. Tá? Eu vou gravar, tá? Se der tempo, com a turma de matemática, raciocínio lógico agora, e coloco junto lá no YouTube. Vou salvar no YouTube isso aqui, não na plataforma, tá? Que daí todos terão acesso. E mando o link no grupo. Quem não faz parte do grupo, já entre no grupo. Porque a partir de agora, essas aulas que eu vou dar extra, tá? Eu vou mandar só nesse grupo de estudos. Eu não vou mandar nos grupos nos específicos. Senão causa confusão, tá certo? Tá? O pessoal acha que é aula obrigatória. Então, quem não está e pretende e gostaria de entrar nesse grupo de estudos, entra lá, por favor. Beleza, pessoal? Eu vou saindo por aqui. Agora a gente vai começar a aula de raciocínio lógico, daqui a 3, 4 minutinhos. Eu vou tomar mais uma água, porque eu estou com bastante sede hoje, tá? E até semana que vem. Valeu, pessoal. Obrigado.